Você já percebeu como a sua mente pode ser o seu pior inimigo, sem você nem notar? E se eu te dissesse que o que mais te trava hoje não é a realidade, mas sim o medo do que ainda nem aconteceu? Então, já se inscreve no canal e deixa o like agora, porque aqui você encontra histórias que despertam consciência e podem transformar a forma como você enxerga a sua própria vida. Fica comigo até o final, porque essa história pode abrir seus olhos de um jeito que você não espera. Era uma vez um fazendeiro que nunca estava verdadeiramente feliz. Embora sua terra lhe desse o suficiente para sobreviver, seu coração estava sempre pesado. Ele passava os dias perdido em pensamentos, preocupado com o futuro, com medo de fracassar e imaginando problemas que nem sequer haviam acontecido. Pensar demais virou um hábito. A ansiedade virou sua sombra. Não importava o quanto trabalhasse, ele sempre sentia que algo faltava. Sua mente nunca descansava, sempre correndo atrás de perguntas sem resposta. E quanto mais ele pensava, menos ele vivia. Um dia, sem conseguir mais suportar o peso dos próprios pensamentos, ele tomou uma decisão. Decidiu ir embora. Deixou sua aldeia, sua rotina, sua segurança, tudo para tentar encontrar paz em outro lugar. Mas o que ele não sabia é que não importa para onde você vá, se a sua mente estiver em guerra, você leva o problema junto com você. Depois de caminhar por muitas horas, cansado, com o corpo pesado e a mente ainda mais, ele chegou a um rio de correnteza forte. A água batia com violência nas pedras. O som era alto, ameaçador, e ali havia apenas uma ponte estreita, frágil, instável. Ele parou. O medo tomou conta. Atravessar era perigoso. Voltar também era. E pela primeira vez, ele se viu completamente travado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, exatamente como muitas vezes acontece na vida. Foi então que ele viu algo que fez seu coração gelar. Um homem parado perto da ponte, imóvel, silencioso, observando. O homem usava um capuz preto. Seus olhos eram vermelhos, profundos, vazios, e ele não sorria. Havia algo nele que não parecia humano. Naquele instante, o fazendeiro sentiu. Aquilo não era uma pessoa comum. Aquilo era a própria morte. A morte soltou uma risada sombria, fria, pesada, e disse: "Escute, humano, antes do amanhecer de amanhã, eu irei até a sua aldeia e levarei 50 pessoas comigo." Aquelas palavras caíram como um peso insuportável. O fazendeiro congelou. O medo tomou conta de tudo. Seu corpo tremia, sua respiração ficou curta, e sem pensar duas vezes, ele correu. Correu como nunca. Voltou para a aldeia desesperado, gritando, alertando, contando a todos o que tinha ouvido. E o que aconteceu depois foi algo ainda mais assustador. A notícia se espalhou, rápido, como fogo. E junto com ela, o medo. O pânico tomou conta da vila. Ninguém conseguiu dormir. Ninguém conseguiu pensar direito. As pessoas começaram a imaginar o pior. Começaram a sentir sintomas. Começaram a acreditar que seriam as próximas. O medo virou coletivo. A preocupação virou um vírus invisível. E naquela noite, a vila não dormiu. Ela sofreu antecipadamente por algo que nem sabia como iria acontecer. No dia seguinte, a tragédia. Cerca de 500 pessoas morreram de repente. Não apenas 50. Não como a morte havia dito. Foram 500. Famílias destruídas. Silêncio, desespero. E o fazendeiro sentiu algo pior que o medo. Ele sentiu revolta. Sentiu traição. Ele não conseguiu aceitar aquilo. Algo estava errado. Então ele voltou. Voltou correndo até o rio. Precisava de respostas. Precisava entender. Precisava confrontar a morte. E lá estava ela, no mesmo lugar, como se estivesse esperando, imóvel, tranquila. E dessa vez sorrindo. O fazendeiro chegou tomado pela raiva, pelo medo, pela dor, e gritou: "Você mentiu! Você disse que levaria 50 pessoas, mas levou 500. O que essas pessoas fizeram para merecer isso?" O silêncio tomou conta por um instante. E então, a morte respondeu com calma, com frieza, com uma verdade que mudou tudo. "Eu levei apenas 50, humano. A preocupação levou o resto." Aquelas palavras atravessaram o fazendeiro como uma lâmina, porque naquele momento ele entendeu. Não foi a morte que destruiu aquela vila. Foi o medo, foi a ansiedade, foi o desespero, foi o excesso de pensamentos
que matou mais do que qualquer realidade poderia matar. E isso muda tudo. A morte, então, disse algo que você precisa ouvir agora. O medo e a preocupação podem matar mais do que eu. Você não pode controlar todos os resultados, não importa o quanto tente. E essa é a verdade que muita gente evita encarar. A vida é imprevisível. Não existe controle total. Não existe garantia. Existe esforço. Existe tentativa. Existe risco. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais você se perde. Porque o controle absoluto é uma ilusão. Pense nisso. Quantas vezes você sofreu por algo que nem aconteceu? Quantas noites você perdeu imaginando cenários que nunca se tornaram reais? Quantas decisões você adiou por medo do que poderia dar errado? Isso não é proteção. Isso é prisão. Pensar demais rouba sua energia, rouba seu tempo, rouba sua paz. Faz você viver uma dor que ainda não existe e muitas vezes nunca vai existir. Você sofre duas vezes, uma na sua mente e outra só se realmente acontecer. E na maioria das vezes, nem acontece. A vida não espera você estar pronto. A vida acontece enquanto você hesita, enquanto você pensa demais, enquanto você tenta prever o imprevisível. E enquanto isso, as oportunidades passam, os momentos passam, a vida passa, e você fica parado, preso dentro da própria cabeça. Então, entenda isso de uma vez por todas. Você não ganha na loteria se nunca comprar um bilhete. Você não muda de vida se nunca agir. Você não vence o medo fugindo dele. Você vence dando o primeiro passo, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo sem garantias. Porque agir imperfeito ainda é melhor do que não agir. Sempre será. Não espere o momento perfeito. Ele não existe. Não espere ter todas as respostas. Você não terá. Não espere não sentir medo. Isso nunca vai acontecer. O segredo não é eliminar o medo. É não deixar que ele decida por você. Porque quando você deixa, ele rouba sua vida aos poucos, silenciosamente, sem que você perceba. A preocupação não evita a dor. Ela só antecipa o sofrimento. Ela te faz viver algo ruim antes mesmo de acontecer. E isso não te protege. Só te enfraquece. Então, escolha diferente. Escolha agir. Escolha confiar. Escolha viver mesmo sem controle total. Porque é assim que a vida funciona. E sempre funcionou. Agora me responde uma coisa aqui nos comentários. Você tem deixado o medo controlar suas decisões? Ou já decidiu dar o primeiro passo mesmo com ele presente? E se essa história fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes, uma única mensagem pode ser o começo de uma nova forma de viver.